6h39, estamos de volta com o TBC2 e nós continuamos repercutindo com a repórter Renise Parreira os detalhes do desfecho trágico de um caso atendido pelo Corpo de Bombeiros. É que um homem morreu afogado em um poço no interior do estado e a Denise vai dar aqui os detalhes. Denise, conta para nós mais informações. Pois é, Guilherme, esse caso aconteceu lá em Cristalina, no entorno do Distrito Federal. Esse homem tinha 43 anos e estava com a família nesse poço, uma espécie de represa, que é um local usado para garimpo, para mineração. Ele e a família estavam tomando banho, nadando nesse poço. O homem teria deitado em uma parte rasa do barranco, mas depois disso não foi mais visto. O pessoal que estava com ele até chegou a pensar que ele poderia ter saído da água, pego o carro e ido embora, ou então entrado numa mata que tem lá próxima a esse poço. Mas como o tempo foi passando e ele não reapareceu, os familiares resolveram acionar o Corpo de Bombeiros. Uma equipe de mergulhadores, a gente está vendo aí pelas fotos fornecidas pelo Corpo de Bombeiros, uma equipe deles especializada em mergulho foi até o local e começou a busca. Depois de cerca de 50 minutos, o corpo do homem foi encontrado a 3 metros de profundidade, infelizmente já sem vida. Depois foi encaminhado para o Instituto Médico Legal. E esse poço lá em Cristalina é um local que a população frequenta, é aberto sem nenhuma restrição. Guilherme. Muito bem, Denise, fica o alerta aí, porque não são raros os casos de mortes em lagos, cachoeiras, poços e lamentamos pela família. Obrigado. O mercado imobiliário, tanto de Goiânia quanto de Aparecida, cresceu nos últimos meses. Nem mesmo a pandemia conseguiu trazer crise para o setor, que comemora excelentes resultados. Ficar em isolamento social despertou no Fábio a vontade de comprar um imóvel que tivesse mais benefícios para ele. Da pandemia, que a gente ficou em casa e viu alguns pontos mais negativos do que positivos, que a gente realmente necessitava de um lugar menor. Os meses de abril e maio foram difíceis para o ramo da construção civil. Foi quando o setor começou a sentir o impacto da pandemia e também dos decretos estadual e municipal que interromperam o funcionamento de algumas atividades. Mas, mesmo perante a crise, o mercado imobiliário cresceu em Goiânia e em Aparecida de Goiânia. Segundo uma pesquisa, o primeiro semestre de 2020 foi melhor do que o de 2019. Esse ano a gente vendeu aí, junho e julho desse ano, 60% mais do que do ano passado. Para este bom resultado, as empresas tiveram que apostar na venda digital, um processo que já existia, mas foi acelerado. Lançamentos, que eram grandes eventos mesmo, para corretores, para clientes, a gente transformou em lives. Então a gente conseguiu se adaptar muito rápido, a equipe de marketing da empresa foi muito ágil, então conseguiu fazer lançamentos. Então antes você tinha uma capacidade para o número X, a gente dobrou, triplicou, então a gente tenta buscar os pontos positivos. Então o online faz com que você impacte muito mais. Em junho e julho deste ano, o mercado de Goiânia acompanhou o aquecimento do mercado imobiliário nacional e obteve bons resultados nas vendas. Em junho foram 904 unidades vendidas e em julho 629. As obras da construção civil foram um dos primeiros setores que voltaram a funcionar desde o início da pandemia. Mas um dos fatores que tem contribuído para o financiamento imobiliário são os juros baixos, que fazem com que as parcelas fiquem mais baratas. Taxa de juros, taxa Selic em 2%, nós já vivemos 14,25%. Vocês já sabem, já estão cansados de ouvir que é a mais baixa da história. O homem que atirou em um cachorro em Anápolis na tarde da última sexta-feira foi ouvido pela polícia e liberado. Em depoimento, ele afirmou ter se defendido de um ataque do cão durante uma caminhada. As câmeras de segurança, como você vai vendo aí, registraram o momento em que ele atirou contra o animal que chegou a ser socorrido, mas não resistiu aos ferimentos. O cachorro era chamado de Gerente, era conhecido e querido nessa região onde o crime aconteceu. A polícia ainda vai ouvir testemunhas e o dono do cachorro para ter certeza se não houve negligência por parte dele. Em relação à arma, a polícia está averiguando a regularidade do homem quanto ao porte de arma de fogo. Então são imagens realmente muito tristes e é importante verificar porque maus tratos são comuns e não dá para averiguar pelas imagens se exatamente foi em defesa
ou se realmente o cachorro estava se aproximando para brincar, né? Muito confuso, não dá realmente para saber. Mas fica aí o relato e é um caso que segue sendo analisado pela polícia em Anápolis. Vamos mudar de assunto agora, vamos falar de empregos, isso mesmo. O Cindy Lojas espera que para o último trimestre deste ano aumente o número de contratações, principalmente dos cargos temporários. Sobre esse assunto, nós vamos falar com o presidente do Cindy Lojas Goiás, Eduardo Gomes dos Santos. Presidente, seja bem-vindo. Nós sabemos aí que é importante ficar atualizado sobre os assuntos. Seja bem-vindo ao TBC2. Boa noite. Boa noite a todos os telespectadores aí da Brasil Central. Presidente, boa noite. Danusa aqui falando com o senhor. A gente está encaminhando aí para o último trimestre do ano, um ano bem difícil para a economia, não só do Brasil, para a economia mundial, devido aí à pandemia de coronavírus. Como que está a expectativa para esta recuperação, visto que tem datas aí importantes, tem Dia das Crianças, tem Natal, final de ano? Temos aí também o Black Friday, né, que vai ser no dia 29, deve ser no dia 29 de novembro, né? São datas realmente muito importantes e são datas que fazem com que o empresário se preocupe muito com o atendimento, né? E tem que ter o pessoal suficiente para atender a demanda. E com o andar da carruagem, se continuar como estão indo as coisas, havendo aí mais flexibilizações, abertura, o consumidor realmente irá às compras, né? Poderemos ter uma surpresa este ano com relação às contratações, né? Segundo a Associação do Trabalho Temporário, uma associação que até recentemente eu descobri, não sabia dela, inclusive, a previsão de ser contratado este ano é cerca de 1.900.000 pessoas. Isso explica-se que até o mês de julho foram contratados 1 milhão e espera-se contratar 1 milhão, mais 900.000 pessoas até o final do ano. Isso por quê? As empresas, de um modo geral, estão trabalhando com um quadro reduzido, existem aquelas pessoas que ainda estão de acordo com o decreto do presidente, né, que flexibilizou aí para se suspender o contrato por determinado tempo ou fazer determinados acordos diminuindo a hora de trabalho, né? E existem também aqueles casos de pessoas que poderão estar aí de quarentena, né? Então, as empresas terão que substituir essa mão de obra e essa mão de obra virá, então, em torno aí do contrato aí temporário. Primeiro é que existe aí uma falta de uma perspectiva de mercado e os empresários também não querem arcar com despesas de contratação. Então, vai se contratar realmente o que é a mão de obra de temporários. Estamos aí acreditando que isso realmente irá acontecer e que as vendas irão acontecer aí dando aí um pouco de felicidade ao empresário depois de tanto tempo aí, de tanto sacrifício, né? Porque de um modo geral foram os empresários o mais prejudicados com essa pandemia. Muito bem, então, eu quero perguntar, por favor. Sim. Eu quero perguntar para o presidente do Cindy Lojas, Eduardo Gomes, o seguinte: nós sabemos que muitos cargos desse momento, eles serão temporários, serviços intermitentes, e é preciso tomar certos cuidados na formalização dessa contratação temporária. Então, qual o cuidado, senhor presidente, que tanto empregadores como empregados devem tomar nesse momento de um contrato provisório, de acordo com a demanda que o mercado vai ter nessas próximas datas que o comércio volta a aquecer? O trabalho temporário, ele não passa pela CLT, né? Os cuidados são os mesmos cuidados que as empresas terão em contratar novos funcionários, ou seja, escolher o melhor, procurar fazer uma seleção, né? Algumas empresas, os Cindy Lojas, provavelmente, se tudo der certo, nós iremos fazer a terceira edição aí de um treinamento aos temporários. Se tudo der certo, não, se pudermos fazer isso pessoalmente, nós iremos tratar, sim, e cuidar com que essas pessoas sejam treinadas. E, pelo menos em Goiás, né?
Presidente, em relação a essa expectativa de contratações temporárias, esse fôlego novamente para a economia, essa expectativa está dentro do aguardado para o Sindlojas para este período de fim de ano? Ou esse ano está tendo um número maior de contratações? Ela é maior dentro da expectativa do ano ou em comparação ao mesmo período do ano passado? Nós esperamos que talvez seja até maior, em função de que muitas empresas, até então, demitiu muitos funcionários. Então, as empresas estão trabalhando com um quadro reduzido. Se a demanda continuar, não havendo aí fechamentos do comércio, não havendo aí uma nova onda aí do vírus, e as coisas continuarem como estão, ou seja, sendo flexibilizadas como estão, e nós estamos aí percebendo que isso está ocorrendo, né? Algumas cidades aí liberando reuniões, outras liberando festas, liberando a abertura de parques. Então, o que nós estamos sentindo? Que as coisas talvez estejam voltando ao normal, mas desde que continue tendo todos os cuidados. Nós estamos aí, inclusive, com uma campanha junto aos nossos associados para que continue cada dia mais com os cuidados aí, com a prevenção do Covid, ou seja, controlando a entrada de pessoas dentro da loja, mantendo a distância, o uso do álcool gel, o uso de máscaras. Isso não é para, como se diz, deixar acontecer aí e acomodar nesses atendimentos. Tem que continuar realmente tendo todos os cuidados. E a contratação não deixa de ser a mesma coisa. Talvez, por essa falta aí, essas demissões que surgiram durante essa temporada, e muitos estão aí de quarentena, outros estão aí com o contrato suspenso, possa sim termos uma surpresa aí com o aumento aí das contratações de temporários. Muito bem, presidente Eduardo Gomes, qual tipo de regularização o lojista pode ter procurando o Sindlojas, o que é necessário para que a documentação esteja ok para o bom funcionamento desse retorno do mercado? Eles têm que realmente procurar os seus contadores, né? Os contadores têm todo o sistema de como contratar esses temporários, né? Desde que faça as coisas tudo dentro da legalidade, tudo certinho, que os seus funcionários entrem como temporários, e nós estamos torcendo para que haja o maior número de contratações após essas contratações de temporário, que nós torcemos e fazemos treinamento para que eles continuem nas empresas como funcionários. Esses são os cuidados que nós orientamos. Faça tudo de acordo com os seus contadores, as suas orientações de acordo com as normas de contratação de temporários. Presidente, eu gostaria de saber... Cuidado Sim, pode concluir. Tendo os cuidados de fazer uma boa seleção para realmente pensar no futuro desses jovens. A gente noticiou aqui mais cedo que a Associação de Lojistas lá do Shopping Flamboyant entrou com uma liminar e conseguiu o retorno das crianças para os shopping centers. Até então, crianças menores de 12 anos estavam proibidas de frequentar os shoppings. Como que o senhor analisa essa decisão? Olha, essa decisão, sinceramente, eu ainda não tive conhecimento dela, ok? Mas os cuidados vão ter que realmente, o shopping, a organização do shopping, terão que aumentar mais ainda os cuidados que estão tendo, né? Visto que nós orientamos até o seguinte: shopping é um lugar para se fazer compras, não é um lugar para se passear. Nós exercitamos mais a venda dentro dos shoppings, né? E mais em termos de principalmente nessa época de pandemia. Nós não temos que procurar a doença lá fora, temos que realmente termos cuidado de atender essas pessoas que entram dentro do shopping. Se eles estão tomando todos esses cuidados, provavelmente vão fazer isso, não vejo com grandes problemas, não. Muito bem, você que ligou agora, nós estamos conversando com o presidente do Sindlojas, o Eduardo Gomes dos Santos, e eu queria que o senhor deixasse aqui os contatos para aqueles que querem esclarecer algumas dúvidas, querem se associar ao Sindlojas, onde eles podem encontrar, senhor presidente. Olha, ele pode entrar no site do Sindlojas, né? O Sindlojas,
colocou lá no site, Cid Lojas, já vai aparecer o nosso site lá. Através do nosso site tem todos os contatos, tem toda a possibilidade deles procurarem ter todas as orientações necessárias. Tá certo. Eduardo Gomes dos Santos, presidente do Cid Lojas, muito obrigado pela participação aqui no TBC2. Uma boa noite para o senhor. Uma boa noite a todos os telespectadores aí, boa noite para vocês. Muito bem, o Comando de Operações de Divisas prendeu nesse fim de semana, na região sudoeste do estado, uma carga de cerveja clandestina. Ao realizar a abordagem, a polícia constatou que o caminhão estava carregando com cerca de 74 mil latas de bebidas sem nota fiscal. Segundo o condutor, a carga seria entregue no município de Bonfinópolis, Goiás, e a carga estava avaliada em R$200 mil. Foi apreendida juntamente com o caminhão e também entregue à delegacia fiscal do município de Rio Verde. R$200 mil em cerveja aí e, com certeza, esse descaminho sendo combatido constantemente pela polícia. Isso mesmo. Tem como a produção pegar para a gente as imagens lá do acidente do terminal Padre Pelágio que aconteceu no início da tarde de hoje? A gente recebeu aqui participação no WhatsApp dizendo que as imagens são realmente impressionantes. Hoje, um caminhão, conseguem aí pôr a imagem para nós? Um caminhão que estava entregando álcool em gel ali no terminal Padre Pelágio foi fazer uma manobra e esbarrou ali, ó, numa barra de ferro e ela caiu em cima das pessoas que estavam esperando o ônibus. Imagens realmente impressionantes. Infelizmente, uma mulher foi atingida por essa barra de ferro na cabeça e a Redmob mandou uma nota aqui para a gente dizendo que prestou todo o socorro necessário, que essa mulher está internada. A gente está aqui torcendo para que ela se recupere, né, Guilherme, o quanto antes, já que as imagens realmente são muito fortes, né? É verdade. Ela foi atendida pelo Corpo de Bombeiros na sequência e não fomos informados do estado atual dela, mas torcemos pela recuperação. É o que assusta, né? Ninguém espera que esse tipo de coisa aconteça enquanto você está esperando o coletivo, mas com certeza esse tipo de coisa acontece mais cedo ou mais tarde. Lembrando que a prudência de motoristas de veículos do porte de um caminhão, ela sempre é maior. Existe uma altura muito superior a de qualquer veículo comum e foi exatamente isso que aconteceu. O motorista não percebeu a curva que fez e acabou pegando na estrutura, levando aí esse acidente terrível no dia de hoje. Ah, certo. O TBC2 termina por aqui. A Thaís Freitas já está aqui no telão com a gente. Você que acompanhou até agora, muito obrigado. Uma boa noite para você. Muito obrigado pelo carinho da audiência, uma boa noite e nós entregamos toda essa audiência para o TBC Esportes. Thaís, uma ótima noite para vocês aí. Boa noite, Thaís. Obrigada, Danusa, obrigada, Guilherme. A gente já está na área, equipe do TBC Esportes, derrubar é pênalti, tá? A gente segue nessa segunda-feira com as notícias do esporte. Você confere o que vai ser destaque na nossa edição de hoje.